Olá, sonhocas! Tudo bem com vocês? Eu sou o Zang. E eu sou o Tomazini. E nós vamos nos casar! Sim, gente, nós somos um casal, nós vamos nos casar com tudo aquilo que a gente tem direito, é civil, é festa, é tudo aquilo. Mas antes disso tudo, a gente acha melhor contextualizar vocês do porquê que a gente resolveu fazer esse vídeo contando isso pra vocês. Quando a gente começou com a ideia de criar esse canal, sempre foi com a ideia de trazer a nostalgia dos anos 90 e dos anos 2000 e que a gente pudesse aqui estar à frente como se fosse um programa infantil, mas sendo um pouco da referência que a gente não tinha. Naquela época, os programas que a gente gostava de assistir sempre eram apresentados por mulheres, na sua grande maioria. E a gente não tinha essa representatividade, então a gente queria trazer um pouco dessas referências nesse canal. Isso não quer dizer que a gente vai mudar o foco do canal, mas é só para contextualizar para vocês o porquê que a gente está gravando esse vídeo. É isso mesmo, não quer dizer que a gente vai mudar aqui o tema do canal, mas como eu falei sobre representatividade, sobre ser referência para outras pessoas que a gente não teve lá no passado, a gente entendeu que seria importante compartilhar um pouco desse nosso momento com vocês. Até porque quando se fala em casamento LGBT no Brasil e você vai pesquisar sobre isso, seja no YouTube ou seja nas outras redes sociais, você encontra pouquíssimas referências. A nossa principal referência quando a gente foi buscar sobre vídeos de diário de casamento foi do canal Londrinando, do Mate e do Rafa. Eu vou deixar aqui na descrição a playlist desse diário de casamento deles, caso vocês não conheçam esse canal. Mas foram eles, inclusive, que nos inspiraram a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Então, por isso que a gente quer contextualizar o motivo da gente querer compartilhar e trazer para vocês um diário do nosso casamento. Inicialmente, a gente pensou em fazer esse diário de casamento somente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, mais especificamente. Porém, o YouTube é a plataforma onde a gente consegue eternizar melhor esse momento. Quando a gente vai buscar qualquer tipo de conteúdo, no YouTube a gente encontra de forma mais fácil, ele fica lá de uma forma muito mais organizada, a gente consegue fazer vídeos maiores. Então a gente vai explicar aqui um pouquinho depois, mas já que a gente contextualizou este início, vamos começar com a história lá do começo, com o famoso pedido de casamento. Você quer contar como foi? Claro. Bom, eu tinha planejado fazer esse pedido há mais de um ano atrás, né? Eu tinha conversado com algumas pessoas, tinha falado como que eu imaginava que seria. Se passaram 1000 possibilidades, eu tinha imaginado fazer esse pedido em uma roda gigante, em um parque que tem aqui. Veio a calhar que teve um show de uma das nossas bandas favoritas, que foi o RBD. E a gente conseguiu, com muito esforço, né? Aquele ingresso ali que... Suado, difícil. Acabou que foi o único show que a Anaí não esteve, mas sim, sem gatilhos neste vídeo. Gatilhos. Apesar de ter essa questão da Anaí não estar, a gente estava assim, bem abalado com isso também. Mas eu tinha planejado com uma amiga minha fazer esse pedido lá no show. Eu tinha, inclusive, falado com ela qual seria o momento, qual a música que iria tocar, até porque a gente tinha visto alguns outros shows online e a gente sabia a sequência, mais ou menos, das músicas. Sabia o setlist do show. E eu falei, então nessa música, aí você já fica atenta que eu vou pegar com você, de alguma forma, ali escondido, essa aliança para poder fazer o pedido. Só para contextualizar isso, nós fomos com uma amiga pro show, nós estávamos ali em 3 pessoas, e como a gente foi junto, né, a gente se encontrou com ela, foi lá pra fila, porém a gente saiu junto de casa, então a gente arrumou junto as coisas. E em qualquer momento, a gente estava com uma única mochila, eu poderia ver essas alianças, então ele deixou com ela ali, o que foi bem arriscado, porque em certo momento a gente trocou de mochila ali pra entrar, mas deu tudo certo, voltando. Na verdade, eu tinha deixado essas alianças com uma outra amiga, e quando a gente chegou lá no show, ela estava gestante, né, e ela decidiu ficar um pouco mais à frente, lá nos assentos preferenciais. Então, como ela ia ficar distante da gente, ela não tinha como fazer esse esquema comigo de me passar as alianças. Então, ela entregou essas alianças para essa outra amiga nossa, que estava com a gente, sentada na cadeira do lado, aí ficaria mais fácil. E o show foi rolando, as músicas foram acontecendo, a gente ali desabando de chorar em todas as músicas. E quando chegou o momento da música que eu queria fazer o pedido,
eu dei um toque pra ela, eu olhei pra ela, e ela começou a mexer na mochila, como se ela fosse pegar alguma coisa. Só que tem uma pessoa que é muito curiosa e fica prestando atenção em tudo, em qualquer movimentinho que você vai fazer. Tudo então, enquanto ela tava ali mexendo na mochila, ele já ficou de olho, olhando pra ver o que ela ia fazer. Só que aí a gente ainda tentou, de todas as formas, disfarçar. Ela pegou, ficou com um chapéuzinho segurando na mão. É porque, gente, assim, geminianos são curiosos, fofoqueiros e curiosos. Mas, assim, está no meio do show, um dos momentos mais aguardados, porque era o momento das baladas ali, né, das músicas mais lentas, e que era uma coisa quase que a capela que eles cantavam. E aí, nesse momento, que tá todo mundo esperando, ela me vira e ela fica ali segundos e mais segundos, e minutos mexendo na mochila, e eu olho e eu falo, o que essa menina tá fazendo? O que ela tá precisando? Será que ela precisa de ajuda? O que ela não tá encontrando? Porque assim, o show tá acontecendo, a amiga está perdendo. Então assim, por isso, sabe? Mas deu certo, né? Aí ali por alguns breves segundos ela deu uma disfarçada, ele também começou a prestar atenção de novo no show, e eu passei a mão por detrás dele, ela me passou a aliança, e eu continuei ali por alguns minutinhos também. Aí eu decidi abraçar ele, aí eu falei no ouvido dele que eu iria... eu não me lembro bem quais foram as palavras que eu te disse. Como no começo a gente ficou muito abalado com o fato da Anaí não estar, e a gente queria muito que ela estivesse, obviamente, a gente ficou meio abalado, então ainda no começo do show, eu principalmente estava meio baqueado. Eu lembro que você falou algo parecido com, não queria que fosse um dia triste, um momento triste... então, independente de qualquer coisa, e aí você fez esse pedido. E a gente pode colocar aqui um trechinho disso, porque a gente postou no Instagram. Então, vou colocar aqui pra vocês verem um pouco desse momento. Não dá pra ouvir nada, porque gritaria, mas dá pra ver ali o momento como foi. Aí eu ajoelhei, aí ele chorou, aí foi aquela coisa de todo mundo gritar, de todo mundo ficar reparando na gente ali, trocando as alianças, porque a gente estava usando uma outra aliança. Aí eu já aproveitei e a gente já trocou na hora. Eu, assim, nada desastrado, quando eu abri a caixinha da aliança, eu abri ela de ponta cabeça, mas foi tudo certo. Não, deu tudo certo. E por fim, uma pessoa que a gente nem conhecia, que acabou gravando. Na verdade, essa nossa amiga, ela começou a gravar, mas como ela tava do nosso lado, ela passou o celular pra quem tava na frente, ele gravou, e aí dá pra ouvir os gritos dele, porque ele ficou super emocionado ali com o que tava acontecendo também. Mas foi muito emocionante mesmo, foi um momento muito marcante pra gente, porque foi um show que a gente esperava muito, desde que a gente se conheceu, e a gente sabia que a gente tinha esses gostos em comum, né? Vocês veem os conteúdos que a gente faz aqui, a gente já fez vídeo falando sobre RBD e Rebelde, a gente gosta muito das mesmas coisas, RBD, Rouge, tudo que cerca ali os anos 90 e 2000. Então era um show muito esperado pra gente, e a gente já sabia que seria marcante, e aí ele escolheu esse momento pra fazer aí o pedido, e foi muito legal. Aí a gente postou esse vídeo, e todo mundo comemorando, e todo mundo parabenizando. Mas aí, como pessoas ansiosas que somos, a gente já começou a querer, então, pensar e planejar como seria esse casamento. E eu, além de outras coisas que faço e outros trabalhos, eu também trabalho com assessoria de casamentos. Inclusive, eu tenho uma empresa de assessoria de casamentos. Então, eu sei o trabalho que dá, e eu sabia o tempo mínimo que eu precisava para organizar o casamento do jeito que a gente queria, que a gente iria pensar ali a partir daquele momento. Tanto em questão de organização, planejamento da festa em si, quanto financeiramente. Porque a gente sabe que casar é uma coisa cara. Então a gente decidiu que a gente precisaria minimamente de 1 ano para se organizar, planejar e organizar essa festa. Então a gente definiu meio que uma data. Então o pedido de casamento foi em novembro de 2023. E aí a gente decidiu que a gente se casaria em 2025.
A gente começaria a planejar ali no começo de 2024 para poder se casar em 2025. E aí a gente começou a fazer todas as pesquisas e referências e o que a gente gostaria de fazer e como que a gente gostaria de fazer. E é importante a gente falar que pra gente era primordial fazer uma festa. Primeiro porque a gente gosta muito de fazer festa e de celebrar muita coisa. Mas pra gente esse momento, né, uma celebração de um casamento homoafetivo, a gente queria muito de fato expor isso, compartilhar isso e demonstrar publicamente esse momento. Então por isso que, muito antes do pedido, sempre quando a gente falava sobre casamento, a gente tinha essa convicção de que um dia, se a gente fosse se casar, a gente gostaria de fazer uma festa. E aí no comecinho de 2024 foi quando a gente começou a conversar sobre como seria essa festa, o tipo de lugar que a gente gostaria, como que a gente gostaria que fosse. E a gente entrou num acordo que a gente queria que fosse num espaço aberto, na natureza. Então isso já implicava que a gente precisaria escolher muito bem a estação do ano, em que momento. E o fato de eu trabalhar com isso me ajuda muito, porque eu acabo sabendo ali melhores meses e tudo mais, e a gente decidiu que a gente se casaria no mês de abril. Mês de abril porque não costuma chover, não costuma ser muito calor, são temperaturas amenas, então a gente decidiu esse mês. E começamos, por fim, a nossa busca por onde seria o lugar do nosso casamento. É importante falar que, em paralelo a isso, a gente começou a fazer uma lista de convidados para saber ali mais ou menos a quantidade de pessoas que vão à festa, né? Pra gente conseguir pensar na questão de orçamento, pensar em todas as questões burocráticas também. Até porque todo fornecedor que você vai fazer cotação, ele precisa da informação de quantos convidados você terá. E aí a gente fez então essa lista inicial e começamos a fazer ali as cotações, e a primeira coisa que a gente começou a pesquisar foi o espaço, né? Onde a gente gostaria de fazer. E aí fizemos uma pesquisa imensa e encontramos vários lugares, várias chácaras, várias fazendas, vários lugares, dos maiores aos menores. Planilhamos tudo aquilo, e dentre tudo que a gente pesquisou, a gente fez ali um filtro pensando em várias coisas, principalmente valores também, e selecionamos 5 lugares para visitar e conhecer. A gente não vai entrar muito aí nos detalhes de todas as visitas, mas por fim a gente decidiu um lugar, uma chácara que fica lá em Itapecerica da Serra, aqui no estado de São Paulo. É na Grande São Paulo, não chega a ser interior, mas é uma região que tem muita chácara, muito lugar para fazer evento. É uma chácara linda que desde o primeiro momento que a gente entrou, a gente se apaixonou, a gente ficou extremamente encantado com o espaço. Nesse dia, inclusive, quem foi visitar com a gente foi o meu irmão. E ele também, assim, se apaixonou, e no mesmo dia a gente fez uma pequena degustação de algumas entradas e o atendimento deles foi incrível. Mas, assim, o lugar em si a gente ficou muito apaixonado porque era exatamente tudo que a gente procurava. Porque a gente queria muito que tivesse um lugar que a gente pudesse fazer uma cerimônia ao ar livre e depois que tivesse um salão pra gente poder fazer a festa mesmo, jantar, festa, pista, balada, tudo que a gente tem direito. E aí escolhemos essa chácara. Ele falou que a gente não vai entrar em detalhes, mas uma coisa que a gente pode falar é que assim que a gente entrou nesse lugar que a gente escolheu, que a gente começou a subir ali uma rampinha que tinha, a gente meio que já sentiu. Eu falei, nossa, aqui tem tudo a ver com o que a gente procura. Eu acho que isso é uma coisa que ele também pode dizer, que ele sentiu também, o meu cunhado também, irmão dele também, a mesma coisa, porque a gente já tinha visto os outros lugares, mas quando a gente foi lá, bateu aquela coisa, assim, dentro. Bateu. Foi nesse feeling mesmo. Esse foi o terceiro lugar. Dos 5 que a gente foi, esse foi o terceiro. O segundo que a gente tinha ido, a gente tinha gostado, com algumas ressalvas, mas ele ficou ali meio que no top 2 também. Mas esse é como você falou. Desde o momento que a gente, assim, começou a entrar no lugar, já veio aquele sentimento. E a gente tem muito disso, assim, principalmente de uns anos pra cá, a gente tem respeitado muito as nossas intuições, respeitado muito essa questão de energia e do que a gente está sentindo ali. E esse foi, de todos, foi o único lugar que quando a gente entrou, veio aquilo da gente conseguir visualizar tudo, assim, e se imaginar ali fazendo a nossa festa. E é um lugar lindo, a gente é apaixonado por esse espaço desde a primeira vez que a gente foi. E enfim, depois, né, de fazer todas essas pesquisas, planilhar tudo e avaliar todos os pontos, a gente fechou nesse espaço para abril de 2025. E a partir do momento que a gente fechou esse contrato, foi quando começou o maior surto da nossa vida.
que foram os planejamentos do cronograma, a decisão de quais fornecedores a gente vai contratar, né? Porque a gente precisa do bar, a gente precisa de DJ, a gente precisa de uma série de outras coisas, principalmente a questão da decoração. Mas na decoração a gente não decidiu contratar, a gente mesmo vai fazer algumas coisas. É claro que o lugar já tem algumas coisas lá disponibilizadas pra gente, que são muito bonitas, mas a gente quer sempre deixar com a nossa cara, porque a gente gosta muito de fazer isso, dessa questão de decoração. Porque a gente gosta muito de fazer. Aqui no canal a gente já trouxe algumas coisas, né, de do it yourself, faz um tempo que a gente não traz, mas a gente quer trazer mais coisas. Mas isso a gente faz na vida, a gente gosta de fazer as decorações da nossa festa, a gente gosta das nossas roupas, a gente gosta sempre de customizar. Então no do it yourself a gente sempre tá ali, com a mão na massa. O próprio mesmo. Cenário aqui que a gente fez mesmo, com as nossas próprias mãos. Com as nossas próprias mãos. A maioria aqui das coisas, né, se vocês virem aqui, uma ou outra coisa já é pronta, comprada ou ganhada, mas a grande maioria foi a gente que fez. E quando a gente começou a pesquisar, esse era um dos pontos também, encontrar um lugar que nos permitisse colocar a nossa cara ali também, que já fosse um lugar em si, assim, bem decorado e tal, e que a gente pudesse colocar algumas coisas, porque quando você falou do cronograma, né, e óbvio que trabalhando com isso acaba sendo muito mais fácil pra mim, por já trabalhar com isso, então eu já tenho um checklist pronto de tudo que a gente precisa fazer, mas a gente definiu algumas prioridades, então a gente já tinha ali algumas coisas, e na decoração a gente sabia que era algo que a gente não investiria muito do nosso orçamento. Porque, como a gente falou, vai ser na natureza, o próprio lugar já tem muita decoração. Então vai ter sim, coisas de plantas e flores, que a gente vai ali alugar algumas coisas, mas vai fugir um pouco daquela decoração tradicional de casamento. E das outras coisas, a gente vai começar a mostrar pra vocês a partir de agora, porque assim, faltam 4 meses, então a gente realmente está na reta final, e agora é que começa mesmo o momento legal da gente mostrar pra vocês, porque como a gente já tem os nossos fornecedores definidos, porque no começo é mais pesquisar vários fornecedores e fazer orçamentos e várias reuniões, então agora, a partir desse momento que a gente começa a fazer esse diário do casamento pra vocês, pra poder mostrar tudo que a gente for fazer daqui pra frente nessa reta final de muito surto, muita ansiedade, mas muita coisa legal também. A gente já preparou ali alguns vlogs, então já tem vlog que a gente vai soltar visitando o espaço, tem a gente olhando as nossas roupas, e vai ter muitas outras coisas também ainda do que a gente vai começar a gravar pra vocês. Acho que o mais importante disso tudo é o que a gente falou lá no começo, de ser referência. A gente queria ser referência, né, no nosso canal, a gente quer ainda, a gente sabe que a gente é um canal minúsculo, pequeníssimo, muito em início de carreira ainda, mas a gente, da mesma forma que a gente quer ser referência em um canal de nostalgia dos anos 90 e 2000, apresentado por um casal gay, a gente quer também poder ser uma referência para outras pessoas que talvez estejam pesquisando sobre casamento e queiram saber um pouquinho como funciona, e queiram ter ideias, então que a gente possa servir de inspiração, assim como outros casais serviram e ainda servem para nós, para que a gente tenha aqui registrado essas coisas, que as pessoas consigam pesquisar e saber pelo menos dar um pontapé inicial de onde seguir a partir daí. E fora que registrar tudo isso vai ser muito divertido também. E não só ser referência de um casal falando sobre casamento, sobre nostalgia, mas ser uma referência de profissão também, de dois profissionais que podem fazer o que quiser, ser o que quiser. Como, por exemplo, lá no passado, que tinham os Bananas de Pijamas, que depois de muito tempo a gente soube que eles eram um casal, mas se naquela época eles tivessem tido a liberdade de falar, talvez eles tivessem inspirado também outras pessoas, como a gente quer inspirar hoje. Então que o canal sirva para isso, a gente consiga aí que crianças, adolescentes e até pessoas da nossa idade também consigam olhar aqui pra gente e falar, poxa, que legal, agora eu tenho alguém aí que fala do que eu gosto, que fala do jeito que eu gosto e que eu posso me enxergar e me sentir representado. Então por hoje é isso, não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. É isso, porque a partir de agora terão outros vídeos, não só isso, tá? Não vai mudar aqui o conteúdo do canal, só vai ser um acréscimo, assim como os vídeos de nostalgia, vamos ter também esses vídeos sobre o casamento. E aí vocês comentem aqui, nem sei o que pedir para vocês comentarem, comentem aí o que vier no coração de vocês, mas é importante que vocês se inscrevam para não perder os próximos vídeos que a gente vai soltar aqui. E por hoje é isso, né? Até o próximo vídeo. Tchau!